Olá, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Espero que você e sua família estejam todos bem. Ainda estamos aí dentro desse período de isolamento social. Acredito que muitas vezes a inquietação se torna meio que perturbadora, mas não temos outra alternativa a não ser esperar e esperar com paciência. Então tenha paciência. Enquanto nós esperamos esse período de isolamento acabar, nós vamos dando continuidade nas nossas aulas de EPD. E hoje nós vamos estudar a lição número 10 da nossa revista Uns aos Outros, onde o título é Instruí-vos uns aos outros. O autor da revista nos sugere um texto da palavra de Deus que eu quero ler com você nesse momento. Esse texto se encontra ali em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, na parte A, que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Qual que é o alvo da nossa lição hoje, meu irmão? O alvo da nossa lição de hoje é mostrar que não é somente o pastor ou o professor que tem a responsabilidade de ensinar coisas concernente à palavra e ao reino de Deus, mas sim todos nós que confessamos Jesus como Senhor da nossa vida. Então, os crentes, todos os crentes, são chamados a exercer o ensino mútuo. O ensinamento faz parte da nossa vida. Os gregos, segundo os gregos, há 3 classes de pessoas que erram: os que não sabem e não perguntam, os que sabem e não ensinam, os que ensinam e não praticam. Aprender, então, irmão, é uma dádiva, é um privilégio. Pense em quanta liberdade, em quanta autonomia, em quanta independência você vai adquirindo ao longo da sua vida por causa de coisas que você aprendeu com alguém. Já parou para pensar nisso? Imagine se você tivesse que dirigir com a presença do instrutor da autoescola ainda hoje do seu lado. Mesmo você tendo consciência que já aprendeu a dirigir e que já desenvolve bem, né, esse processo de guiar um veículo. Acredito que seria extremamente constrangedor e até engraçado, né? Você tendo consciência de que você já aprendeu e mesmo assim ainda você precisa da presença do instrutor do seu lado. Por isso que quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós percebemos que fomos criados por Deus com a capacidade de ensinar e sermos ensinados também. Por isso que o imperativo de mutualidade de hoje tem a ver com o ensino, tem a ver com o conhecimento, com a instrução. Lowell Bailey assim define esse imperativo: ensinar o irmão é mostrar e explicar a ele princípios da Bíblia, de modo que ele os entenda e tenha possibilidade e vontade de aplicá-los na modificação do seu comportamento. Por isso o ensino informal, que não tem nada a ver diretamente com a figura de um professor, sempre será uma espécie de sala de aula para se aprender e também para ensinar. Um dos tópicos desenvolvidos na revista, por ser mais claro, e para ser mais claro, o primeiro, diz que aprender sugere crescimento. E aprender, como eu disse anteriormente, é uma dádiva e é um privilégio. Né? Aprender é uma tarefa, então, não para um momento da nossa vida. Aprender é uma tarefa para toda a nossa vida. Aliás, nós podemos usar uma criança como exemplo. Logo que a criança ela nasce, ela começa a aprender e ela vai continuar a fazê-lo durante toda a sua vida. Né? Com poucos dias, aprende a chamar sua mãe com choro. No fim do primeiro ano, ela já familiarizou-se com muitos dos objetos que formarão o seu novo mundo. Adquiriu certos controles, né, já com as suas mãos, com os seus pés. E ainda tornou-se perfeitamente iniciada dentro desse processo da aquisição da linguagem falada. Quando ela chega ali no período dos seus 5 a 6 anos, ela vai para o ambiente acadêmico, ela vai para a escola, onde por meio da aprendizagem dirigida,
ela adquire hábitos, ela vai adquirindo habilidades, ela vai adquirindo informações, vai adquirindo conhecimentos e também atitudes que a sociedade consideram essenciais para um bom cidadão. Então, por meio do aprendizado, do conhecimento, o homem ele vai melhorando suas realizações nas tarefas manuais e também tira partido dos seus erros, porque o ensinamento e o aprendizado ele passa a ser confrontador. Por isso que muitas vezes nos é sugerido a uma desconstrução para sermos construídos novamente através de uma nova orientação e de um novo conhecimento. Por isso que somos o que somos, em grande parte, pelo que aprendemos e pelo que ainda poderemos aprender. O autor da revista também fala sobre um aprendizado e um ensino específico. Ele fala sobre o aprendizado sobre Deus, a respeito de Deus, aprendendo com Deus. E a base e a fonte para aprendermos de Deus, sobre Deus e com Deus, não é outra a não ser as Escrituras Sagradas. Sim, é a palavra, é a Bíblia. Sempre encontraremos na Bíblia os convites de Deus para sermos instruídos e instruir. Podemos aqui enumerar alguns. Primeiro, o convite, o famoso convite de Jesus, quando ele disse, aprendei de mim. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 ao 30, quando ele começa o texto dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Um outro convite de Deus para instruirmos e instruir, nós percebemos através da figura do apóstolo Paulo, né? Onde o ensino era o alvo principal do ministério do apóstolo Paulo. E nós podemos constatar isso também através de um texto, onde o apóstolo Paulo escreveu também ao povo de Colossos, né? No primeiro capítulo, no versículo 28, ao qual ele traz essa afirmação, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Um outro convite que podemos destacar também, nesse momento, é através da carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta, para ser mais específico, no capítulo 3, no versículo 16, onde nós percebemos o objetivo principal das Escrituras, que é ensinar o homem. E o texto diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Mas dentro desse processo de aprendizado, nós vamos também encontrar muitos obstáculos, algumas barreiras. E existe um exemplo aqui que eu quero dividir com você, e esse exemplo ele pode ser letal dentro desse processo, que se trata do orgulho intelectual. E existe aqui duas frases que eu quero dividir com você, que nos faz refletir bem a respeito do orgulho intelectual. A primeira é, você sabe tudo o que sabe, mas não sabe tudo o que os outros sabem. A ideia é, você sempre vai encontrar alguém que sabe mais do que você. Sempre você vai encontrar alguém que pode contribuir com o conhecimento que ela tem ao seu conhecimento. E a segunda frase, ela contribui para entendermos melhor o que é estar aberto a aprender sempre. O sábio é aquele que recolhe a sabedoria dos demais. Então, ter uma postura de entender que precisa estar ainda desenvolvendo essa tarefa do aprendizado é ter uma atitude nobre e é ter uma atitude sábia, de alguém que entende que não sabe tudo e que não é detentor do saber. Por isso que há pessoas que infelizmente acham que não tem mais nada a aprender. Não aceitar que ainda não sabe tudo é uma demonstração de orgulho, de soberba, pois o orgulho sempre impede ou se levanta como um impedimento dentro desse processo de aprendizagem.
O ensino-aprendizagem deve atender às necessidades e à expectativa sempre de quem quer aprender. Um outro tópico desenvolvido dentro da nossa lição de hoje é que não podemos instruir sem ter instrução. Por isso, para instruir, é preciso ter, sim, conhecimento, ter instrução. Muitos acham que não podem instruir outros porque não possuem o dom do ensino. Nós podemos aqui responder a isso com outras comparações. Por exemplo, todos são chamados para evangelizar, mas nem todos têm o dom de evangelista. Todos são chamados a contribuir, mas nem todo tem o dom da contribuição. Quem pode então instruir os outros? Observe que as primeiras palavras do versículo básico desta lição, em Colossenses no capítulo 3, no versículo 16 da parte A, vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O verbo habitar aqui, do original, significa fixar residência, ficar na casa. E a expressão ricamente significa de forma abundante e de forma valiosa. Então é a ideia de que o conhecimento em relação à palavra de Cristo, ela precisa fazer morada no seu coração e na sua mente, de forma abundante e de forma valiosa. E que nós só guardamos e protegemos aquilo que é valioso. Então a palavra de Cristo, ela precisa ter esse valor dentro de você, na sua mente, no seu coração, a ponto de você protegê-la. Sendo assim, se a palavra de Cristo não for superabundante em nossa mente e em coração, não teremos nem o porquê e nem o que ensinar aos outros. Por isso, meus irmãos, eu quero concluir dizendo para você: para ensinar é preciso ser, para ensinar é preciso conhecer, para ensinar é preciso fazer. Examinando o texto de Isaías no capítulo 30, do versículo 21, lá traz a seguinte afirmação: e seus ouvidos o ouvirão, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho pelo qual devem andar, que se voltem para a direita, quer para a esquerda. Agora pensem comigo, quantas pessoas Deus usou para mostrar a você o caminho certo? Já parou para pensar nisso? E agora também eu quero levar você a pensar em outra coisa. E quantas pessoas podem conhecer o caminho certo através da sua vida? Todos nós, cristãos, devemos ensinar e aprender. Muitos dos ensinos que desenvolvemos hoje e na nossa vida tem muito a ver também com os exemplos e as atitudes. E são através desses exemplos que firmamos o conhecimento de Cristo à vida de muitos. Que Deus possa usar a sua vida e que você possa estar sempre com o coração aberto e inclinado para aprender mais de Deus, sobre Deus e sobre a palavra de Deus. Mas tudo aquilo que você aprendeu, já faça uso, instruindo a outros, os ensinando a andar, a trilhar sua caminhada por caminhos certos. Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima, em nome de Jesus.